Hoje temos aqui um tema muito interessante. Vamos continuar aqui no Manhã CM com um tema bastante interessante. Temos aqui a doutora Ana Karina Ferreira, que é nefrologista, e, entretanto, vai-nos falar aqui de problemas de rins. Por isso, as doenças de rins são doenças assintomáticas e tornam-se perigosas. É verdade. Obrigada por este... Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Este momento para poder chamar a atenção sobre a temática da doença renal. Sim, são doenças muito frequentes em Portugal e no mundo em geral, pouco conhecidas e assintomáticas, ou seja, a pessoa para ter algum sintoma precisa de ter uma doença já muito avançada. Portanto, a doença renal crónica tem vários estadios de severidade e há várias causas que podem causar doença renal. Na grande maioria dos casos não há sintomas e os sintomas apenas aparecem quando realmente o rim falha e quando é necessário ser substituído. Que causas são essas que podem provocar esses problemas que tornam-se crónicos? Sim. Os fatores de risco são sobretudo fatores de risco cardiovasculares. Portanto, as causas mais frequentes de doença renal são a hipertensão e a diabetes e, portanto, são essas as pessoas... Poucas pessoas sabem, não é, doutora? Que muitas vezes que o cidadão comum não sabe que muitas vezes pode ter tensão elevada devido a problemas renais. Também, portanto, é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, a doença renal pode provocar hipertensão, mas a hipertensão também pode ser uma causa de doença renal. Portanto, o que é que surge primeiro, por vezes, é uma dúvida que os nefrologistas têm. Portanto, e como estava a dizer, os fatores de risco são a hipertensão, são a diabetes, também a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, há uma alimentação pouco cuidada, ou seja, todos estes fatores de risco cardiovasculares são fatores de risco renais e também uma história familiar positiva para a doença renal coloca a pessoa em risco de ter a sua... Doutora, sabe que há uma coisa que nos assusta sempre a todos nós, é quando ouvimos falar de doenças renais, associamos logo à hemodiálise. E isto é uma situação grave. Nós podemos combater esta situação? De que forma? Sim. Com a prevenção. Com a prevenção, exatamente. Portanto, podemos fazer uma prevenção chamada primária, portanto, em que a pessoa não tem sequer doença renal e previne o seu surgimento, ou então a prevenção já secundária, em que a pessoa tem já fatores de risco e algum grau de disfunção renal, mas previne a progressão da doença para estadios mais avançados e para a necessidade de diálise. Portanto, uma prevenção primária será termos estilos de vida saudáveis, comer sem sal, portanto o sal é um dos principais inimigos do rim, beber água, 1,5 litro de água por dia, claro que tem muito a ver com o tempo, se está mais calor ou menos calor, mas 1,5 litro de água por dia será o adequado, ter uma alimentação saudável, não fumar, fazer exercício físico, controlar a diabetes. Pode ser hereditário? Pode ser hereditário, sim. Essa é uma pergunta que eu, por acaso, porque sei de casos de pessoas que tiveram alguns problemas e faziam hemodiálise, pode passar de pais para filhos? Existem algumas doenças que passam de pais para filhos, existem outras que saltam gerações, mas o facto de ser na família alguém com doença renal e, sobretudo, alguém que já fez diálise, deveria colocar em alerta todos os membros da família para essa problemática. Doutora, que campanha é esta que se está a fazer? Eu sei que dia 10 foi o Dia Mundial. Agora, sem filtros, estão mais de 1 milhão de doentes portugueses. 1 milhão? É verdade. Portanto, houve um estudo em Portugal que tentou determinar qual era a prevalência da doença renal em Portugal. Ele foi publicado em 2020 e estimou-se que cerca de 20% da população portuguesa tem algum grau de disfunção renal. Obviamente que é preocupante. Há vários graus de disfunção. É preocupante. Portanto, como o estudo tem algum viés de seleção, nós podemos estimar que pelo menos 15% da população portuguesa terá doença de rins. E, portanto, se nós pensarmos que somos 10 milhões, temos 1 milhão e 500 mil pessoas em risco de doença renal. É um índice bastante elevado. Sim. E muito preocupante. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Aqui ficaram os conselhos...